Seguinte, eu não votei no Fred para diretor e eu falei para ele, e uma das razões é a posição dele, já antes, há muito tempo, é a favor da saída do fundão e a proximidade que ele tinha com a reitoria anterior e com essa reitoria. Eu falei com ele, foi claro, o cabo eleitoral dele, o professor Davi Cooper, veio falar comigo, me prometendo uma sala de 16 metros quadrados no fundão, o professor titular teria uma sala de 20 metros quadrados, e eu disse que nem 40 metros quadrados com a Gisele Bündchen como secretária. E, obviamente, botei no e-mail, na nossa página, dizendo o seguinte: não votem em ninguém comprometido com a ida ao fundão. Alguns professores reagiram favoravelmente e outros não. E na identificação dos que reagiram não favoravelmente, eu vi claramente um engajamento num tipo de grupo de interesse, né? Afinal de contas, as pessoas frequentemente se movem por interesse. Com relação à observação da professora Maria Malta, de que o Instituto de Economia sair daqui é outro assunto, eu realmente me parecia, na verdade, uma estratégia de desvio de atenção. Quer dizer, para ela, o que acontece aqui na Praia, na verdade, o nosso foco é o Instituto de Economia, né? Aí eu fiquei pensando aqui, na minha ingenuidade, tal, por que ela fez essa frase. Aí eu olhei a ata lá do dia 6 de novembro de 2008, na nossa decisão para não participar do IE, do Conselho Deliberativo, só 2 pessoas foram a favor de participar no IE e foram contra uma moção do CFCH na esculhambação, na irresponsabilidade, no encaminhamento da questão das relações internacionais no âmbito da UFRJ. Uma delas foi um aluno chamado Tiago. Está aí a Uni aí que tão bem representa os estudantes, né? E outra foi a professora Maria Malta, que também é próxima da antiga reitoria, por várias razões, por algumas razões, e da atual reitoria. Só para destacar o tipo de... Então, essa coisa de o que é que acontece na Praia Vermelha, e que o IE não é foco, é absolutamente desvio de foco. Com relação ao Carlos, o fato você tem razão, cara, temos que ter uma visão realista. Você vê a Faculdade de Educação Física, no dia eu fui lá, eu não pude ir no banheiro, porque eu fiquei com medo de rato na praia, e não sabia onde eu urinava, porque o negócio era uma piscina de urina na Faculdade de Educação Física do Fundão. Com relação ao relatório, Carlos, eu li o relatório atentamente, e o relatório é equilibrado, nesse sentido eu concordo com o Prado, ele é equilibrado. O Fred fez uma leitura, pegou no relatório o que interessava para ele. Aí eu poderia pegar várias frases do relatório aqui, em que eles colocam claramente a possibilidade de a gente fazer investimento aqui que vai na direção da posição que foi levantada pelo João e pelo Felipe, com quem eu concordo, que se investir na Praia Vermelha que deve ser o nosso foco da nossa luta. Quer dizer, dar um não rotundo, esférico, absoluto, total à ida para o fundão, e o nosso foco ser o investimento aqui na Praia Vermelha. Com relação à posição eu estou aqui, dou aula aqui há 43 anos, que eu dou aula aqui dentro, há 43 anos. Eu não me lembro de professores substitutos aqui. É bom, como eu estou ficando velho, decrépito, essa coisa de velhice e decrepitude, eu posso ter me esquecido. O prédio provavelmente vai levantar aqui dizendo que, em algum momento, já teve, nesses últimos 41 anos, deve ter tido professor substituto, mas eu não me lembro no passado recente. Isso é exatamente o reflexo do nosso fracasso em termos estratégicos, de fazer essa expansão. Nós fomos capturados, levados por essa política irresponsável do MEC, e repetindo os substantivos ou os adjetivos do Prado, a conduta risível, inoperante e irresponsável da reitoria anterior. Então, houve uma perda de qualidade, a gente está perdendo qualidade, perdendo foco. A nossa missão é o melhor curso brasileiro de economia, a gente tem que ter foco em melhorar a qualidade o núcleo duro da nossa pós-graduação. As 2 pós-graduações biônicas são problemas para a gente, que são erros estratégicos que nós cometemos, a gente tem que corrigir isso. E, finalmente, só num minuto que me falta, nessas histórias do fundão todo, tem uma matéria aqui, 1 minuto, 2 minutos que me faltam, por muito espaço. Uma dessas histórias, vocês verem as condições precárias do fundão, de segurança, convivência e
transporte, etc. No dia 30 de março de 2004, o finado professor Luiz Teixeira, eu vou falar isso até com emoção, hein? Abre aspas, isso aqui é o Jornal do Instituto Fest, teve o seu carro roubado, depois de ser abordado por 2 bandidos armados na altura do Sempre. Aliás, foi Sempre a privatização lá, do espaço da Praia Vermelha. Isso aqui é só um exemplo. O reitor, nosso ex-colega, finado, né, teve seu... Eu falo do finado porque eu me emociono quando eu me lembro dele, assim, morto, finado e tal, do nosso ex-reitor, nosso ex-professor da escola. Isso é só exemplo de que o risco, as condições de trabalho no fundão são péssimas. O professor vai ficar o mínimo possível no fundão. Essa é a questão central. E os alunos idem. As desvantagens locacionais do fundão são totais e absolutas. Totais e absolutas. Eles só têm que perder indo para o fundão. Né? Então, o ponto central da nossa luta é: não tem negociação, não recue, não se entregue. Como diria o professor Adilson, no retreat, no surrender. Não ir ao fundão. Qual é a alternativa? Melhorar as condições aqui e nós aqui dentro revertermos os erros estratégicos que nós cometemos. O curso noturno e as 2 pós-graduações biônicas, sobre as quais nós não temos controle. E o 4º erro, participar como figurante de 5ª categoria nesses dezenas de cursos que foram criados aí, dos Relações Internacionais, Gestão Pública, que representam balcanização, criação de feudos na universidade e que não ajudam em nada o desenvolvimento da educação no país. Sempre está no fundão há 50 anos. O professor Aloysio, eu deixo para vocês julgarem, ele não precisa da minha defesa. Eu queria colocar alguns pontos aqui, que são pontos importantes. A piscina não é obra do plano diretor, é obra do IPHAN, tá? Não tem nada a ver com o plano diretor, é uma insistência do IPHAN de que, sim, porque segue o IPHAN. O IPHAN exige que a piscina... Eu conversei pessoalmente, porque eu nadava nessa piscina, tá? Eu conversei pessoalmente com o pessoal do IPHAN a respeito da piscina. Então, existem restrições nesse prédio por causa do IPHAN. As restrições, eu acho que o Luiz Carlos falou bem, as restrições não têm a ver com ter ou não atividade acadêmica, tá? Eu quero deixar bem claro isso. As salas de aula podem permanecer, que o IPHAN, pelo IPHAN, isso não é um problema. Mas outras coisas não. Uma delas é a piscina. A piscina é um problema para o IPHAN. Eu argumentei, mas qual é o problema da piscina? E ela falou, não, olha só, porque a piscina vaza água para as fundações do palácio. Aí eu falei, bom, primeiro, o palácio não tem fundação. Segundo, se a gente consegue furar o pré-sal, a gente consegue fazer um sistema que não vaze água. Não, mas o cloro evapora e deteriora as paredes do palácio. Eu falei, bom, mas tem outras soluções além do cloro. Aí, enfim, isso é uma questão do IPHAN. O tombamento, e aí, entrando na questão do tombamento, o tombamento é uma política patrimonial. É das piores políticas patrimoniais que você pode ter. Mas é uma política patrimonial. E esse prédio foi tombado. Tá? Então, ficar aqui significa nós convivermos com o tombamento. A gente faz melhorias, eu acho que o professor Reinaldo concordará comigo que a gente fez melhorias aqui desde que eu assumi... desde que eu assumi a direção. Eu fiz melhorias, a nossa direção fez melhorias. A gente colocou o ar-condicionado, que era um pedido muito grande. A gente já levou uma multa do IPHAN por conta disso, mas por enquanto a multa não foi pessoal. Então, a gente vai seguindo.
Eu vou discordar do Reinaldo. Eu acho que as duas pós-graduações são importantes para o Instituto de Economia. Eu defendo essas duas pós-graduações. Na nossa gestão, a professora Lia fez um grande esforço de integração dessas duas pós-graduações e de controle das duas pós-graduações para o ensino no Instituto de Economia. Tá? Mais do que isso, essas pós-graduações são importantes espaços de trabalho para professores do Instituto de Economia e, atualmente, só um número, o PPED tem mais de 100 alunos. Certo? Então, essas pós-graduações estão provendo serviços que são bons e que dão espaço de trabalho a nossos professores, o que uma só pós-graduação não consegue fazer. Então, eu me posiciono favorável às duas pós-graduações e sempre me posicionarei favorável às duas pós-graduações. Fiz isso quando me candidatei. A questão do curso noturno, aqui eu queria tocar num ponto que pode ser sensível. O curso noturno tem uma nota de corte muito próxima ao nosso curso diurno, então nós não deterioramos a qualidade dos alunos. Os professores do curso noturno são os mesmos professores do curso diurno. Aliás, os professores substitutos simplesmente foram um período até a contratação de novos professores que estão sendo contratados agora. Nós acabamos de fazer os concursos para os novos professores, são vagas novas para a universidade e nós teremos esses novos professores trabalhando já no segundo semestre desse ano. A Secretaria do RI está no Instituto e permanecerá no Instituto pelos próximos 3 anos, quando será reavaliada. Agora, por fim, é óbvio que vocês que levantar a questão da especulação imobiliária, assim, eu ouvi o Reinaldo falando, ouvi a Maria falando. É óbvio que a questão da especulação imobiliária, eu não estou... Ah, tá. Está concordando, só dizendo que tem evidência empírica que você está falando, está aqui no relatório prático. Não, mas é que a especulação, existe sempre o perigo de especulação imobiliária. Esse perigo ocorre conosco aqui ou sem nós estarmos aqui. Tá? É um perigo que não depende de nós. Tá? Não acredito que este palácio seja alvo de qualquer tipo de especulação. Ainda que você possa levantar, não, tem grupos de interesse aí que podem querer se apropriar, não se apropriar, usar esse palácio para atividades universitárias que eles consideram interessantes. Tá? Mas esse palácio não corre nenhum perigo disso. Eu não vou falar a mesma coisa do campo. Tá? Eu não vou falar a mesma coisa do campo. Agora, eu acho que isso independe de nós. Ou seja, pode depender de nós na medida em que nós deixamos ou não isso acontecer. Mas independe de nós estarmos aqui ou não. Certo? E por fim, assim, eu acho que os nossos cursos multidisciplinares foram um erro, tá? Nunca concordei com eles, mas acho que nós temos responsabilidade sobre eles, estamos longe de sermos atores secundários neles, pelo menos em algum deles, tá? Eu acho que vai haver uma ordenação desses cursos, e esses cursos tomarão um rumo que está dentro do que hoje nós temos como organização universitária. Porque, neste momento, eu vou concordar com o Reinaldo nisso, eles estão fora de uma organização universitária.